No Monte das Oliveiras, a brisa da tarde soprava suave. Os discípulos, inquietos, olhavam para a cidade de Jerusalém, enquanto o sol declinava no horizonte. Aproximaram-se de Jesus com os olhos cheios de perguntas e Jesus, como sempre, lhe deu atenção. Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus ergueu o olhar como quem contempla além do tempo e respondeu com voz firme: Vede que ninguém vos engane. De repente, a cena se transforma. Multidões aparecem. Homens exaltados gritam no Monte das Oliveiras, proclamando ele como o Cristo. O povo, confuso, corre atrás de suas palavras. A sombra do engano paira sobre as nações, pois o caminho e a verdade havia chegado em carne, e se cumpriu o que se disse. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Jesus começa a revelar os sinais que iriam acontecer antes do fim do mundo. E disse: Fiquem atentos, e não vos engane, pois será assim antes que ocorra. Logo os tambores da guerra ecoam, e exércitos marcham, bandeiras se levantam, e o som de explosões rompe o silêncio. Reino contra reino, nação contra nação, o mundo mergulha em caos. Mas não é só a guerra que assola. Campos ressequidos pela fome, cidades devastadas pela peste, terremotos sacodem a terra. O chão se parte, casas caem, gritos se espalham. Jesus declara: tudo isso é apenas o princípio das dores. E então, a perseguição começa. Cenas de homens e mulheres sendo arrastados, aprisionados, rejeitados por causa do nome de Cristo. Traições, ódio, lágrimas. O amor de muitos se esfria e já ninguém se preocupa com o seu próximo. Corações se tornam de pedra. Mataram uns aos outros, mas no meio da escuridão, uma chama resiste. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é exatamente por isso que este canal existe. O canal Fonte de Bênção, idealizado por Joseilson Aleixo, nasceu para levar a palavra profética e viva até você. Aqui, nós buscamos discernir os sinais, fortalecer a fé e preparar corações para a vinda do Senhor. Seja bem-vindo à nossa família de fé, porque juntos somos chamados para vigiar e perseverar até o fim. Enquanto isso, vozes proclamam nos 4 cantos do mundo. Missionários caminham por desertos, atravessam mares, pregam em vilas e grandes cidades. O evangelho do reino ressoa em todas as nações. Então a palavra de Jesus ecoa. E então virá o fim. O mundo não era mais o mesmo. Após o início das dores, a escuridão parecia avançar como uma sombra sem fim. Povos se levantavam contra os seus próprios irmãos. Famílias se destruíam em meio ao medo. A terra, outrora cheia de vida, agora gemia, clamando por redenção. E foi então que surgiram falsos profetas. Homens e mulheres revestidos de aparência piedosa, mas com palavras como veneno. Eles realizavam sinais, maravilhas, encantavam multidões, prometiam paz, mas espalhavam destruição. Cada gesto, cada palavra era uma corrente invisível para aprisionar os corações. Muitos, cansados e sem esperança, acreditavam neles e se perdiam. Enquanto isso, em toda parte o evangelho corria. Missionários e pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito, proclamavam as boas novas entre lágrimas, fome e perseguição. Em cavernas, em prisões, em desertos esquecidos, a palavra do reino continuava viva. E como dissera o Senhor, o evangelho seria pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e só então viria o fim. De repente, o céu começou a mudar. O sol escureceu, a lua não deu mais a sua luz, as estrelas pareciam cair como tochas em chamas, e os poderes dos céus foram abalados. O mundo inteiro olhou para cima em espanto e terror. O dia se transformou em noite. E então, no horizonte, um sinal. Uma luz que nenhum exército poderia apagar, nenhuma escuridão poderia ocultar. O sinal do Filho do Homem surgiu nos céus. As nações se lamentavam, povos caíam de joelhos, outros corriam tentando se esconder, mas não havia refúgio. O rei estava voltando.
Nas nuvens, com poder e grande glória, ele aparecia. Um clarão maior que o relâmpago, uma trompeta soava, e quando por toda a terra, e os anjos enviados por sua ordem, recolhiam os escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. A voz do Salvador ainda ecoava. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O medo tomava conta dos ímpios, mas para os fiéis era o dia mais esperado. O choro dos que permaneceram firmes se transformava em cântico. As lágrimas de dor agora eram lágrimas de vitória. A promessa estava diante dos seus olhos. O Senhor voltava, não mais como servo sofredor, mas como rei de toda a criação. E é exatamente por isso que este canal Fonte de Bênção, sob a visão do seu idealizador, Joseilson Aleixo, nasceu para levar a palavra profética e viva até você. Aqui nós não apenas contamos histórias, nós vivemos a esperança da promessa. Mas o mestre ainda advertiu: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o vosso Senhor. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Assim também será. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Um silêncio pesado cai na cena. A tensão paira no ar. O espectador sente no coração a pergunta inevitável: e eu, onde estarei nesse dia? O tempo está correndo. Os sinais já estão diante de nós. Mas a grande questão é: quem estará preparado para o encontro com o Rei? No próximo capítulo, a revelação se aprofunda e a decisão se torna inadiável. Inscreva-se no canal Fonte de Bênção. Compartilhe essa mensagem profética e prepare-se, porque os céus já estão anunciando: o Senhor está voltando. Volta logo para Jesus, porque o tempo está próximo.